Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre as propriedades da igualdade. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bom, pessoal, nós vamos falar sobre a propriedade reflexiva da igualdade, que diz o seguinte, que todo número é igual a ele mesmo. Então, seja 5 é igual a 5. Essa é a propriedade da igualdade, propriedade reflexiva da igualdade. Se eu tenho A mais 6 é igual a A mais 6. Então, esse que está de vermelho aqui, ó, que vocês estão observando, é o sinal de igualdade. Embora pareça ser muito simples, e é, por isso que as pessoas não levam em consideração essas propriedades que nós vamos apresentar para vocês. Por ser muito simples. E que faz falta para vocês quando vocês chegam para fazer cálculos mais elaborados. Então, vamos pegar firme aí para que você possa entender os passo a passo. Vamos lá para a segunda propriedade? Bom, pessoal, ainda falando sobre a propriedade reflexiva da igualdade, eu já ia me esquecendo. Nós chamamos aí a primeira parte, né, que nós chamamos aí o primeiro membro. Então, observa que esse 5 aqui é representado como sendo o primeiro membro da igualdade. Então, o primeiro membro fica à esquerda do sinal de igual. E é lógico que a segunda parte é chamado aí de segundo membro da igualdade. Então, tudo que nós vamos fazer de um lado, ou seja, se você acrescentar aqui 2, você deverá acrescentar 2. É uma propriedade reflexiva. Então, tudo que você fizer de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro lado, para que não seja mudado a sua igualdade. Porque se você somar com 2 aqui, no primeiro membro, e não somar com 2 lá no segundo membro, logo não será uma igualdade. Vamos falar sobre a propriedade simétrica da igualdade. Vamos lá? Bom, pessoal, a propriedade simétrica da igualdade diz o seguinte, que o primeiro membro de uma igualdade é igual ao segundo membro, assim como o segundo membro é igual ao primeiro. Então, dessa forma, nós chamamos essa propriedade de propriedade simétrica. Vamos entender, então. Bom, pessoal, então vamos entender a propriedade simétrica da igualdade. Então, se eu tenho 8 é igual a y, eu posso afirmar que y também é igual a 8. Foi o que nós havíamos falado aí sobre a propriedade simétrica. Se nós temos 2 mais 3, que é igual a 5, eu posso afirmar que 5 é igual a 2 mais 3. Então, é chamado de propriedade simétrica da igualdade. Vamos falar sobre a propriedade transitiva da igualdade. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos entender a propriedade transitiva da igualdade, que diz o seguinte: se tivermos duas ou mais igualdades que representam o mesmo valor, podemos encontrar outra igualdade. Vamos entender, então, como que funciona isso. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos ver aí como que funciona a propriedade transitiva da igualdade. Se eu tenho 4 mais 2 é igual a 6, eu posso ter 5 mais 1 também, que é igual a 6. Se 5 mais 1 é igual a 6, então isso vem que 4 mais 2 é igual a 5 mais 1. É a propriedade transitiva da igualdade. Então, vamos agora para a propriedade aditiva da igualdade. Vamos lá? Bom, pessoal, a propriedade aditiva, desculpa, diz o seguinte, que podemos adicionar um mesmo número, somando ou subtraindo, nos dois membros da igualdade e continuaremos ter uma igualdade. Vamos entender, então, como que funciona a propriedade aditiva. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos entender como que funciona a propriedade aditiva. Então, veja aí, eu tenho
uma continha que é 12 mais 2, que é igual a quanto? A 14. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade. Então, eu vou adicionar aí 3 no primeiro membro. Então, veja que eu acrescentei 3 no primeiro membro. Também eu tenho que acrescentar 3 no segundo membro. Se eu não fizer isso, deixa de ser uma igualdade. Então, 12 mais 2 mais 3 dá 17. 14 mais 3 dá 17. Também funciona para subtração. Então, se eu subtrair 4 no primeiro membro, observa que eu subtraí 4 no segundo membro. Então, se nós fizermos essa conta do lado esquerdo, dá 10. Se nós fizermos a conta do lado direito, também dará 10. Ou seja, para ser uma igualdade, não pode mudar. O primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. Então, veja que dessa forma nós entendemos com facilidade a propriedade aditiva da igualdade. Vamos para a propriedade multiplicativa? Vamos lá? Bom, pessoal, a propriedade multiplicativa da igualdade diz o seguinte, que podemos multiplicar os dois membros da igualdade por um mesmo número e continuará sendo uma igualdade. Então, vamos entender isso aí? Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos entender a propriedade multiplicativa da igualdade. Vamos fazer 12 mais 2 igual a 8 mais 6, correto? 12 mais 2 dá 14 e 8 mais 6 também é 14. Senão, não seria uma igualdade, correto? Vamos multiplicar tanto o primeiro membro como o segundo membro por 2. Foi o que nós falamos. A propriedade multiplicativa, quando nós multiplicamos por o mesmo número o primeiro membro e o segundo membro, continuará sendo uma igualdade. 12 mais 2 dá 14. 2 vezes 14 dá 28. 8 mais 6 dá 14. Vezes 2 dá 28. Então, veja que nós não mudamos a igualdade. Continuou sendo uma igualdade. Então, nós podemos multiplicar por 3 aqui e também multiplicar por 3 aqui. Continuaria sendo uma igualdade. Então, tudo que nós fizermos de um lado da igualdade, nós temos que fazer do outro lado. Ou seja, se eu multiplicar por 10 o primeiro membro, o segundo membro também, obrigatoriamente, eu tenho que multiplicar por 10, para não deixar de ser uma igualdade. Vamos, então, agora para a nossa conclusão. Vamos lá? Para que você possa aí fechar com chave de ouro o seu entendimento das propriedades da igualdade. Bom, pessoal, então o que nós temos aí como conclusão, mostrando uma imagem para que você possa entender com mais facilidade. Então veja aqui, eu tenho uma mulher que está de frente a um espelho, uma personal trainer, né? Então tudo que ela faz de um lado, se ela está de frente de um espelho, vai aparecer ela. Se ela, por exemplo, levantar a mão dela no espelho também vai aparecer ela erguida. É claro que a imagem ela é enantiomorfa. Lembrando lá da física, né? O que é uma imagem enantiomorfa? Então, se ela levantar, por exemplo, o braço direito, o que vai aparecer na imagem é o braço esquerdo, né? Estranho isso. Mas experimente ficar em frente do espelho e coloque a sua mão direita. Você verá a imagem à esquerda. Isso que vem a ser uma imagem enantiomorfa. Então, voltando lá para a propriedade, para as propriedades da igualdade, então, tudo que ela faz de um lado aparecerá do outro. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, numa igualdade, o que você fizer com o primeiro membro também tem que ser feito com o segundo membro, para que continue sendo uma igualdade. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de compartilhar, de dar o seu joinha, não é isso? Porque você fazendo isso estará ajudando o nosso canal a desenvolver e estará ajudando também mais pessoas. E os seus comentários é de suma importância para nós, para que nós possamos melhorar o nosso vídeo. Mas não vá embora, que tem um recadinho para você. Vamos lá? Bom, pessoal, nossa frase de hoje é de Galileu Galilei, que diz o seguinte:
A maior sabedoria que existe é de alguém conhecer-se a si próprio. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!